Vamos lá, 3, 2, 1. Eu ia gravar esse vídeo, evidentemente ele já estava na ponta da língua se o Fluminense fosse campeão. Então, como eu tinha que viajar cedo no dia seguinte e eu estava, né, chateado com o resultado, eu não gravei, fui dormir as minhas poucas horas de sono antes de vir aqui para a cobertura do jogo do Atlético de Madrid e Tottenham. Só que, cara, durante o dia eu fui lendo algumas coisas e eu fui digerindo um pouco a frustração e alguns pensamentos e algumas leituras de jogo e tal, e pensei, por que não dividir aqui com você algumas dessas impressões, né? Até porque, cara, Fla-Flu é muito especial, Fla-Flu é o meu clássico favorito. Eu não sei você qual é o seu clássico favorito, mas o meu sempre foi o Fla-Flu. Antes de tudo, por conta das cores. E ontem os dois times entraram para mim com a combinação de uniformes perfeita. Para mim, ela é a combinação A, né? O Flamengo de rubro-negro e short preto, o Fluminense de tricolor e shorts brancos. Eu gosto quando o Fluminense vai de meião, grená também, mas enfim. E claro, Maracanã meio a meio, isso é uma das coisas mais bonitas que a gente tem como preservação presente no futebol carioca e não somente, né? Todo estado que consegue preservar um clássico meio a meio deveria se sentir orgulhoso e todo mundo que não consegue deveria caminhar para esse sentido. Pois bem, a estética do Fla-Flu para mim é incomparável, é muito única, né? Eu acho que tem poucos clássicos no mundo que conseguem reunir essa estética. E eu lembro que quando eu cresci, né, a minha vida foi morando do lado do Maracanã. Antes de me apaixonar pelo jogo, me apaixonei pelas arquibancadas, acho como toda criança, né? Ou como muitas crianças. Então, por algum tempo, eu ia para o Maracanã, olhando mais para as arquibancadas, para o meu lado, para a arquibancada do outro lado, e me apaixonando por aquela, pelas reações, né, que o futebol provoca de reações em uníssono, né? O quase gol, o gol e, enfim, as músicas e o balé de braços e mãos, enfim. Então, o Fla-Flu ele reúne todas essas memórias e ontem eu assistindo daqui, eu, claro, queria muito estar em casa, no Maracanã, que foi a minha casa por tanto tempo, né? Pois bem, esse preâmbulo emotivo para chegar num jogo muito ruim, né? Assim, eu acho que se eu tivesse prestado mais atenção nas arquibancadas do que no campo, eu teria sido mais satisfeito. E um jogo muito ruim dos dois lados. Eu entendo uma atribuição de algum favoritismo para o Fluminense pelo momento, do Fluminense ter feito um carioca melhor, até porque jogou mais tempo com os titulares do que o Flamengo, e pelo Flamengo ter implodido com a demissão completamente estapafúrdia do Felipe Luiz. Aliás, eu não falei disso aqui, né? Uma falta de educação gigante acima de tudo, né? Uma falta de lealdade, uma falta de compromisso. O que fizeram com o Felipe Luiz foi uma covardia absolutamente injustificável. E eu me lembro que, como a gente muitas vezes apaixonado pelos nossos clubes, a gente torce pelos nossos clubes apesar das pessoas, né? Especialmente de certos dirigentes. Eu, sinceramente, eu não conseguia digerir o antigo presidente do Flamengo, Landim, não consigo digerir o atual presidente do Flamengo, BAP. A frase do Flamengo estar no Brasil por acaso ainda não desce. E eu imagino que tenha muito torcedor do Flamengo que se sinta dessa maneira. É claro que por eu ser torcedor rival, vai ter muita gente colocando isso como inveja e etc e tal, mas esse não é o meu ponto por aqui. E eu acho que é nessas horas que essas pessoas demonstram as verdadeiras cores, a verdadeira face, né, que eles têm, e esse gesto com Felipe Luiz foi absolutamente injustificável. Pois bem, eu esperava mais do Flamengo, porque ainda, continuando o raciocínio anterior, né, ainda que o momento do Fluminense fosse melhor, não tem nem como comparar, né, a qualidade do time titular, a qualidade do elenco, enquanto o Flamengo coloca no segundo tempo um Paquetá de 45 milhões de euros, o Fluminense tem que colocar o Otávio, que é um jogador já na ponta final da carreira, e eu não vou nem crucificá-lo por conta do pênalti,
não tem nada a ver com isso, né? Mas a comparação, eu acho que ela fica muito simbólica no que um time tem à disposição e do que outro time tem à disposição. Então, para mim, o favoritismo sempre esteve do lado do Flamengo, ainda que tenha essa questão de clássico, o dinheiro não entra em campo. Cara, né? A gente está falando do campeão da Libertadores e do campeão brasileiro contra um Fluminense que está tentando se colocar como, quem sabe, um franco atirador pelos principais títulos da temporada. E claro que tinha as próprias chances nessa final de jogo único, e eu adoro que a final do Carioca tenha virado jogo único, mas foi um jogo, repito, muito, muito ruim. Muito ruim das duas partes. E aí eu não vou concentrar muito no Flamengo, evidentemente, né? Por ser tricolor, eu quero falar um pouco mais do Fluminense aqui, bem mais do Fluminense aqui. Foi um jogo ruim dos dois times, muito também por conta de uma arbitragem que, cara, não gosta do futebol, né? Assim, não só esse árbitro especificamente, que eu não sei o nome dele, mas eu vejo muitos árbitros, não só no futebol brasileiro, tá? Para não ficar nesse discurso que parece muito de vira-lata, né? Olhando para fora como se fosse sempre melhor, e não é. E eu vejo de perto os problemas da arbitragem inglesa, mas, cara, o que mais me irrita, e eu acho isso muito, muito presente no Brasil, é a arbitragem das faltinhas, é a arbitragem picotadora dos jogos, ou porque o árbitro é apaixonado porque cresceu nessa cultura e acha que é assim que se controla um jogo, ou porque o árbitro talvez não tenha condições físicas de acompanhar um jogo menos pausado, ou porque, sei lá, cara, não sei qual porquê, mas a faltinha é inimiga principalmente da pressão alta. Por que você vai organizar uma pressão alta se qualquer encostão no defensor adversário é falta? Isso aí mata com qualquer time que queira tentar um abafa na saída de bola do time adversário. Pois bem, mas o jogo foi ruim não só por conta da arbitragem. A arbitragem faz parte do anti-espetáculo que a gente viu no Maracanã. Só nas arquibancadas que foi bom, no campo não foi tão bom. E aí, cara, eu tô vendo uma histeria de parte da torcida do Fluminense. Tudo vira um inferno quando perde, né? E eu entendo um pouco isso, apesar de não me sentir nem um pouco assim. Eu entendo os argumentos de quem vier aqui falar que eu não estou vivendo o dia a dia, não sou eu que estou pagando ingresso para estar no Maracanã todo jogo vendo Freitas errando saída de bola. Isso aí aprofunda as rugas e a calvície do torcedor, eu entendo tudo isso, e é verdade, tá? Estar longe, de fato, me distancia desse estresse do dia a dia e do sentimento da arquibancada, que realmente fica muito mais profundo. Mas eu falo também das redes sociais, que é um ambiente muito pior do que o ambiente das arquibancadas, e eu vejo tudo sendo jogado na lata do lixo, todo mundo agora é vilão, ninguém presta, com exceção do James, que fez um partidaço. E eu acho que todo mundo consegue ver, até o torcedor que hoje está querendo jogar metade do elenco fora e demitir o Zubeldia. Foi o melhor em campo das duas equipes, tá? É claro que na disputa de pênaltis o Rossi, mais uma vez, ele foi muito decisivo, né? É realmente impressionante o que o Rossi faz. O Fábio foi muito bem também, né? Mas o Rossi, ele tem, nesse ponto, uma especialidade que fica muito evidente, mais uma vez. Mas nos 90 minutos o James foi imperial, a atuação do James. Impressionante, cara. Mas eu não entro nessa histeria porque, principalmente, o trabalho do Zubeldia é muito bom desde que ele chegou, tá? Acho que é um trabalho nota 7, nota 8, tranquilamente. Um trabalho nota 7, nota 8. Ele consegue entregar um padrão de jogo para o Fluminense, para um elenco que, em teoria, tem menos talento. Talento é uma palavra ruim, mas não tem. Eu acho que ele faz mais com pouco. É esse meu ponto. Eu acho que ele consegue entregar um padrão de jogo para o Fluminense, uma organização, uma força no Maracanã, principalmente, né? Que são além do que o elenco, principalmente no ano passado, né? Sem os reforços desse ano e sem a troca de jogadores mais experientes por jogadores mais jovens. Eu acho que o Zubeldia consegue entregar algo para além do que o que lhe foi entregue enquanto material humano,
Mas é claro que tem limitações, né? Eu fico muito, sei lá, cara, angustiado com essa... Acho que todo torcedor tem isso, né? Toda torcida no Brasil de clube grande tem isso. A torcida acha que tudo tem que ser perfeito, né? Expectativas irreais, como diria Vanessa da Mata. Eu acho isso muito, muito cruel, cara, porque o que se espera é que o Fluminense domine o Flamengo. É isso mesmo que a gente está esperando? Eu sei que o jogo não foi bom e eu vou criticar a atuação do Fluminense aqui, tá? Mas quando eu vejo críticas hiperbólicas, eu fico meio assustado, pensando em que mundo a pessoa vive que acha que o Fluminense tinha o dever do protagonismo do jogo de ontem. Não tinha. O dever do protagonismo era do Flamengo. E o Flamengo não entrou nesse protagonismo, eu acho que isso prejudicou um pouco a proposta possível do Zubeldia. A proposta ela foi insuficiente, a proposta não deu certo, né? Mais uma vez, o Zubeldia ele esbarra em equipes que entregam a bola para o Fluminense e pressionam a saída de bola do Fluminense sem o bloco alto. Eu acho que quando pressiona com o bloco alto, tem um espaço que o Zubeldia geralmente consegue explorar. Só que quando você aperta a saída de bola do Fluminense, como fez o Flamengo, com o bloco médio e com a qualidade dos jogadores do Flamengo, realmente fica muito sem ferramentas para conseguir nenhum chute a gol, né? O Rossi não fez nenhuma defesa. Quer dizer, fez um chute do Lúcio Acosta, perdão. Que foi a única grande jogada, acho que do jogo até. Certamente do Fluminense. Então, mais uma vez, quando o time do Zubeldia não consegue ser um time de transição, ele fica banguela. Ele não consegue nem dar uma mordiscada. E isso é um problema também do material humano que ele tem à disposição, mas eu acho que fundamentalmente é um problema da falta de diversificação da forma do Fluminense atacar. Dito isso, em vários momentos a proposta poderia ter dado certo caso o Fluminense não tivesse errado tantos passes na saída de bola, e é claro que isso é causado pela boa marcação do Flamengo, mas isso também foi causado pela falha de opções individuais. Ora era o Martinelli errando passe, ora era o Freitas errando vários passes. O Freitas é um problema que eu vou tratar daqui a pouco. Ora era o René errando passes, o Samuel errando passes. Na frente eram poucos jogadores contra muitos jogadores do Flamengo, então raramente ficava no mano a mano. E quando ficava no mano a mano, é claro que o Canóbio não vai driblar praticamente ninguém. O Canóbio é um jogador soldado, o Canóbio não é um jogador artista. Ele terminou a temporada bem, né? Mas não começa... Para mim, o Canóbio é um jogador nota 7 no máximo. Ele é muito importante enquanto operário. E esse é um time de operários com algumas pinceladas de artistas, principalmente na figura do Lúcio Acosta ou do Ganso. E é isso. Mas o Fluminense, nas poucas chances que teve no 1 contra 1 ou num ataque com um pouco mais de verticalidade ou até de objetividade, esbarrou na falta de qualidade dos próprios jogadores e faz parte da realidade do Fluminense, minha gente. O torcedor do Flamengo não consegue ver o Samulino ou o Carrascal pintados de ouro nesse momento. Se até o clube que está no Brasil por acaso, se até o elenco multimilionário do Flamengo tem os próprios problemas, imagina só a situação do Fluminense, né? Cara, o John Kennedy, infelizmente, hoje não está no nível de ser titular do Fluminense. E aí agora a gente fica nessa expectativa para que os reforços encaixem, né? Eu já trato deles, porque eu acho que a gente pode passar por alguns jogadores aqui. O Flamengo fez muito bem em sufocar o Martinelli. O Martinelli não foi bem pelo segundo clássico consecutivo, né? Foi mal contra o Vasco, foi mal contra o Flamengo. Contra o Flamengo ele mal pegou na bola porque realmente conseguiram estrangular o que é essencial. E aí faltou um plano B. Ou o plano B não foi bem executado porque os laterais foram muito mal. E aí eu acho que esse é um debate que a gente precisa ter, né? Por mais que tenha perdido o pênalti, o começo de temporada do Guga é melhor do que o do Samuel. E ainda tem o Fidelis, né, que eu gostaria de ver mais minutagem para ele na lateral direita do Fluminense. E por mais que o René tenha começado bem a temporada, acho que chegou o momento de ultrapassagem. Creio que já era para o Arana ter começado o jogo contra o Flamengo. Mas são coisas boas, tá?
Temos bons laterais, por mais que, né, muita gente queira enterrar todo mundo nesse momento, temos bons laterais acima da média do futebol brasileiro. A nossa briga ali é boa. Então, eu, no próximo jogo, já tentaria o Guga como titular e principalmente o Arana. Eu entendo mais o Samuel do que o René, se for para insistir em um dos dois como manutenção no time titular. Na zaga, eu não colocaria mais o Freitas perto do time titular nem tão cedo. Eu já teria colocado o Ignacio bem antes. Por mais que o Ignacio tenha os próprios problemas, talvez menos expostos porque ele jogue menos, eu acho que o Freitas, ele não é um jogador irrecuperável, mas ele não pode estar no time titular do Fluminense, ainda mais agora com o Mijan chegando. E eu torço para que o Mijan seja isso tudo mesmo. O Mijan, né? Não sei como é que a gente vai chamar, Mijan. Mas o James, ele jogou por 2, 3, 4, 5, já que toda a linha defensiva foi mal, né? Como a gente já avaliou por aqui. Mas o Freitas não... É quase um desrespeito com o torcedor você seguir escalando o Freitas, que é um jogador que não está bem de cabeça, certamente, não deve ser fácil, né? Ser vaiado no primeiro erro com 6 minutos de jogo. E é um jogador que é para-raio de erro. Pode estar tudo tranquilo. Sabe aquele dia de sol e do nada vem uma nuvem e dá um raio na água do mar? É o Freitas, nesse momento, nos últimos meses. O Freitas não pode ser titular do Fluminense, mesmo sem a contratação do Mijan, e agora com o Mijan, tomara que ele encaixe, que ele seja bom mesmo. E na frente, por mais que a gente tenha esses pontas, se o Serna não tiver no dia dele e ele foi pouco acionado, teve poucas oportunidades, então acho que foi muito mais nesse Fla-Flu um problema de não conseguir encontrá-lo do que ele ter sido encontrado e ter proporcionado a experiência Kevin Serna, que pode ser linda e muito estressante. Não foi nem esse o caso. Eu acho que o Flamengo também conseguiu fechar bem aquele corredor, mas o Canóbio, em muitos momentos, o ataque que poderia ter sido bem encaixado com ele não foi porque não dá, né? O Canóbio com a bola no pé é realmente um jogador insuficiente na maior parte do tempo. Porém, sem a bola no pé, ele talvez seja essencial para a manutenção desse esquema. Será que a gente não pode testar o Savarino no lugar do Serna? Ou o Serna de falso 9 com o Savarino pela esquerda? Ou então o Savarino começando junto com o Lúcio Acosta? Não sei. Eu estou jogando aqui. É claro que com a chegada do... Como é que é o nome do rapaz que chegou? Com contratação recorde, o centroavante, rapaz? Caramba, esqueci o nome dele. Que veio do Lanús. Lanús, Fluminense, atacante, que castigou o Flamengo agora. Eu lembro do Mijan, e eu já trago o nome dele aqui, que ele seja titular o quanto antes, né? Se puderem jogar já contra o Remo, o Mijan tem que ser titular e o Castilho, lembrei, o Castilho tem que ser titular lá na frente. Já falei que o JK não está no nível de ser titular do Fluminense. É opção para o banco de reservas, eu estou ok com isso, tá? Mas tomara que o Castilho consiga encaixar. Mas em jogos em que a gente precise de um pouco mais de criatividade, eu gostaria de ver o Lúcio Acosta e o Savarino juntos. Porque o Canóbio de um lado e o Serna de outro, a gente realmente fica como uma faca sem fio, né? Então acho que são essas as questões que a gente tem que resolver, mas o elenco do Fluminense me parece bom. Fizemos boas trocas, né, de jogadores que passaram pela porta de saída, jogadores que passaram pela porta de entrada, considerando que o Castilho e o Mijan sejam isso tudo mesmo, tá? Eu admito não conhecer nenhum dos dois, então eu tô torcendo que as pessoas que se informaram e nos trouxeram boas avaliações estejam corretas e que a adaptação deles seja boa. É um bom elenco com um time titular que pode ser um bom time operário, principalmente em pontos corridos. Vamos ver se na Libertadores a gente consegue manter o bom aproveitamento que o Zubeldia teve no São Paulo. Estou curioso para ver o que a gente consegue trazer na Libertadores. Mas é basicamente isso assim, que eu queria trocar aqui. Ser vice para o Flamengo não é bom. Infelizmente, é o que a teoria do posicionamento
na cadeia alimentar dos dois clubes sugere, o favoritismo vai estar sempre do lado do Flamengo, mas não foi um bom jogo de futebol, sobretudo foi isso que me incomodou. E aí nos pênaltis é isso, né? Infelizmente o Fábio deu azar em duas que ele poderia ter defendido. É difícil falar em falha, mas talvez ele tenha falhado no do Paquetá, que eu acho que era uma defesa, se você acertou o canto, deveria ser uma defesa mais simples de se fazer, mas as cobranças do Guga e do Otávio foram muito piores do que a cobrança do Paquetá, e aí o Rossi conseguiu defender. E, pois bem, o Flamengo tem os próprios problemas, mas tem muito mais recursos para buscar soluções, o que não quer dizer que o Fluminense, dentro da própria realidade, não consiga sugerir uma boa temporada e uma pressão que a gente tem que fazer, claro, né? Para que a temporada seja boa, mas se você espera que eu faça parte da histeria, que eu esteja aqui socando a mesa e gritando e me descabelando, você não está no lugar certo e eu não sou a pessoa certa para você escutar.